Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é uma palavra sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, há uma palavra muito especial que eu quero compartilhar com você esta noite. Começando no versículo 1 até o versículo 7, nós lemos assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Davi aqui, o rei. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, nós oramos agora, em nome de Jesus, e pedimos que a Tua graça seja sobre nós, seja conosco, para que possamos, ó Deus, ter entendimento da Tua palavra e daquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nesta noite, através, ó Deus, das Sagradas Escrituras, na direção e no mover do Teu Espírito Santo. Amém. Queridos, eu estava hoje compartilhando com a minha esposa, enquanto nós estávamos indo para Londrina almoçar na minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Sabendo do meu aniversário que amanhã, ela nos convidou para almoçar na casa dela hoje e nos preparou um bolo delicioso. Felizmente não sobrou para eu trazer um pedaço para você, desculpa. Um bolo maravilhoso. E nós estávamos ali então celebrando um momento muito especial, ao qual eu sou muito grato a Deus. E enquanto nós estávamos indo daqui para casa da minha sogra, eu estava compartilhando com a minha esposa e os meus filhos algo que eu ouvi e eu achei muito interessante, porque hoje já se fala sobre as religiões sem Deus. Preste atenção no que eu disse agora. Já se fala sobre religiões sem Deus. São as chamadas religiões sociais. São as religiões que estão fundamentadas sobre ideologias muito fortes, que na sua metodologia de agir, nos seus encontros, nas suas manifestações e nas suas profissões de crença, elas são consideradas já dentro da sociologia como religiões, mas são as chamadas novas religiões sem Deus. Isso me faz perguntar, queridos, sobre algo muito importante nesse momento em que nós nos preparamos para celebrar o Natal. Natal que só existe por causa do nascimento de Jesus. Jesus, o primogênito, Jesus, o Filho de Deus. E então, meus irmãos, minhas irmãs, que motivo teríamos nós de continuarmos celebrando esta data se nós não entendêssemos, ou se não houvesse lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade, para Jesus, que é a maior expressão do amor de Deus. Qual é o motivo de celebrarmos o Natal? Será que é para movimentarmos o comércio, para comprarmos e trocarmos presentes? Será que é para reunirmos a nossa família diante de uma mesa farta, numa ceia maravilhosa? Comermos, bebermos, rirmos juntos? Antes de tudo isso, queridos, Natal só existe porque o Filho de Deus nasceu, o Emanuel,
Deus se fez carne e habitou entre nós, na linguagem do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14. Deus, por amor de mim e de você, se fez carne. No entanto, nós vivemos numa sociedade onde, com o passar dos dias, é uma sociedade que se enche de muita coisa, mas a cada dia que passa se esvazia de Deus. É uma sociedade que deseja o sobrenatural, é uma sociedade que deseja viagens espirituais, é uma sociedade que deseja uma experiência para mudar a sua vida e a sua sociedade. É uma sociedade que busca tantas e tantas coisas, mas está se esquecendo do básico e do essencial. Sem Deus, não somos nada. E sem Deus, não há Natal. Sem Jesus, não há esperança. Nessa noite, meus irmãos, eu quero pensar com você sobre qual é o lugar de Jesus na nossa vida neste Natal. A palavra do Senhor, através de Lucas, um grande estudioso que traz de uma maneira tão especial informações muito precisas, detalhes muito importantes, e ele vai narrando então que no período em que César Augusto era um imperador, na época de Quirino, que era governador da Síria, então eles fazem um recenseamento, e esse recenseamento servia para algo muito importante dentro do Império Romano. O recenseamento servia, primeiro, para saber quantas pessoas existiam em cada região. A partir de cada família, a partir de cada clã, eram então contados os homens, as mulheres e as crianças. Por que era importante para o império saber a quantidade de pessoas que havia? Primeiro, para que eles pudessem cobrar impostos sobre o potencial que existia, o potencial econômico que existia em cada família e a quantidade de membros dessa família. Segundo, detalhe muito importante, é que esses recenseamentos eram feitos para que eles pudessem descobrir, entender, saber a força de guerra que eles tinham a partir daqueles que podiam se inscrever para o exército romano, para servir as tropas de Roma. Aqueles que estavam então em idade para servir o exército de Roma, caso necessário fosse. E então José, junto com a sua esposa, atendendo a esse decreto, e decreto a gente está craque, porque sai um atrás do outro, nos nossos dias. É decreto do município, é decreto do estado, é decreto do governo federal, nós estamos cheios de decreto, então nós estamos por dentro do assunto. Então José, sabendo que não podia se negar a cumprir este decreto, juntamente com os demais homens, mulheres, familiares que existiam em cada cidade, eles iam para a cidade de origem. José estava com a sua esposa, Maria, grávida, e já próximo a ganhar bebê. E então eles vão fazer esse trajeto de Nazaré até Jerusalém. Eles saem do norte e vão para o extremo, para o sul. Eles saem do norte de uma cidade lá na Galileia, chamada Nazaré. Diz os historiadores, os comentaristas bíblicos, que de Nazaré até Belém dá em torno de 120, uns dizem até 170 quilômetros de distância. Então vocês imaginem, por favor, José caminhando junto com aquele jumento e a Maria sentada naquele pequeno animal, e eles caminhando em torno de 20, 30 quilômetros por dia, enfrentando a poeira, enfrentando o calor, caminhando, andando, todos os dias, até chegar em Belém. Belém, cidade muito conhecida. Você lembra de Ruth?
Belém significa casa do pão, onde a Noemi, juntamente com o seu marido, seus filhos, tiveram que abandonar Belém, fugir de Belém, porque a casa de pão, a terra que traz como nome casa de pão, não tinha pão. Você vai se lembrar disso ao ler o livro de Ruth, mas Belém também era conhecida como a cidade de Davi, porque José é da linhagem e da família de Davi, é descendente de Davi, porque o Messias, segundo o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12 em diante, vai mostrar para nós ali que o Messias descenderia da família e da linhagem de Davi. Desde Gênesis nós começamos a ver que Deus estava alinhando os tempos para que no mover da história, no tempo apropriado, o Filho de Deus, o Messias, pudesse ser apresentado ao mundo. Lemos em Gênesis 3,15 o anúncio daquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Lemos Isaías capítulo 7, capítulo 9, falando a respeito daquele que haveria de vir, anunciando a chegada do Messias, aquele que haveria de vir da Virgem. Nós vemos em Miqueias, nós vemos em tantos outros livros falando a respeito daquele que haveria de vir e aquele que veio para cumprir a ordenança do Senhor, para cumprir a vontade salvadora e misericordiosa de Deus, por causa de mim, de você, por causa da humanidade perdida, caída nos seus pecados, condenada à perdição. O Senhor que amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho que nasceu em Belém, para cumprimento das profecias, nasceu na linhagem de Davi, para que assim Deus pudesse mostrar que tudo estava preparado, e então o tempo da plenitude para a chegada do Salvador havia então se estabelecido, tudo estava pronto. E agora, por meio de um decreto humano, Deus move a história para que Maria e José, mesmo tendo que caminhar tantos e tantos quilômetros, pudesse chegar nessa cidade e Maria viesse a dar à luz a Jesus, o Salvador. Amém, meus queridos? Estão comigo? Amém? Quem está acordado, dá um glória aí. Oh, aleluia! Agora senti firmeza, hein? Presta atenção, meus irmãos. Chega José e Maria no lombo daquele jumento, aquele animal pequeno, mas destemido, perseverante. E depois de ter caminhado tanto, eles chegam à cidade e eles batem a porta dos seus parentes, porque se a família de José era de Belém, certamente ele teria parentes em Belém. Bate na porta dos seus parentes, bate nas pensões para que eles pudessem encontrar um lugar. E é interessante que o texto no versículo 7 vai dizer: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles vão procurando lugar e não encontram lugar. É interessante, meus irmãos, que os comentaristas bíblicos, eles vão, quando discutem a respeito desse texto, eles vão falar sobre duas possibilidades aonde Maria teria dado à luz ao menino Jesus. Uns dizem que as casas dos camponeses daquela região eram uma casa com vários cômodos, e embaixo da casa havia um cômodo onde o dono da casa guardava o seu jumento, guardava a sua vaca, guardava os seus cabritos, ovelhas, animais que coubesse ali. Então ele guardava para que eles pudessem ficar protegidos do frio, da chuva, e alimentava-os, deixando ali a comida para eles, o feno, o capim, dentro daquele coxo onde eles podiam se alimentar à noite. Há um outro grupo de estudiosos que diz que provavelmente Jesus nasceu, Maria deu a luz ao menino Jesus em uma gruta, que ficava próximo aonde os pastores levavam as suas ovelhas para pastar nos campos. E então era o lugar onde eles guardavam as suas ovelhas à noite. E ali
Ficavam então os pastores zelando das suas ovelhas dentro daquele lugar onde elas estariam protegidas e não ficando em campo aberto. Pode ser tanto um lugar quanto o outro, mas os dois lugares se conectam por causa de um detalhe. Um detalhe que quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que fosse o lugar mais lindo e mais maravilhoso do mundo. Na minha ignorância de não conhecedor de muita coisa, quando eu ouvi que Jesus havia nascido numa manjedoura, eu pensava que era algo muito próximo a um palácio, algo muito próximo a um lugar muito confortável e muito maravilhoso. Mas para minha surpresa e decepção, a manjedoura nada mais é, se você não sabe, se segura aí no banco para você não cair do banco. Uma manjedoura nada mais é do que o próprio coxo onde os animais são alimentados. É onde coloca o capim, o feno para os animais. Esse foi o berço de Jesus. Esse foi o primeiro berço de Jesus, onde o menino Jesus foi acomodado pela primeira vez. Um coxo. Não foi num berço lindo e maravilhoso de madeira, não foi com as espumas ou as plumas mais confortáveis e macias, os tecidos mais maravilhosos que poderiam existir. Não, não foi. Jesus foi acomodado numa manjedoura. Manjedoura que traz um nome bem conhecido, que você com certeza já ouviu falar, e esse nome é traduzido em latim por praesepium. Praesepium. Qual é a palavra que você se lembra quando eu digo praesepium? Praesaepium, para ser mais exato. Presépio. Presépio. Só que presépio não é aquela configuração bonita que muitas vezes nós estamos acostumados. Presépio vem da palavra em latim praesaepium, que quer dizer manjedoura. Jesus foi acomodado numa manjedoura. O texto diz para nós que Jesus foi envolto em faixas, em tecidos. Estava lendo algo muito interessante a respeito do nascimento das crianças nessa época. Quando a criança nascia, era costume dar um banho nela com água e sal. Água e sal. É interessante. Água e sal. A água para limpar a criança e o sal para evitar que ela ficasse doente por causa de algum fungo, de alguma bactéria ou qualquer outra coisa que pudesse trazer enfermidade para a criança. E a criança não era vestida em roupas bonitas como você colocou no seu filho quando ele nasceu. Não. A criança era envolta em faixa. E ela ficava toda enfaixada. Me lembro da minha avó contando como as crianças nasciam antigamente. Eram todos enrolados em faixa. E ficava enrolado nessa faixa muito tempo. Você podia pegar a criança com uma mão, levantava, colocava debaixo do braço e a criança estava sempre lá, parada, não movia. Ela estava enrolada numa faixa. Essa tradição vem de muito tempo. Assim foi o nascimento de Jesus. Assim foi os primeiros dias de Jesus. Assim foi o começo do Natal. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Por que é que Jesus foi acomodado de uma maneira tão precária como essa, meus irmãos? Tenho duas questões que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite a respeito disso. Por que é que Jesus foi acomodado de uma maneira tão precária como nós vemos aqui? Primeiro, como diz o versículo 7, não havia lugar para eles. Eu acho interessante isso, presbítero Jefferson, quando eu olho aqui para esse texto, porque aqui poderia tão simplesmente falar no versículo 7 que as pensões, as hospedarias estavam cheias, mas não. O versículo 7 diz que não havia lugar para eles. Não havia lugar
para eles, nem para José, nem para Maria, e nem para o filho deles que haveria de nascer. Não havia lugar para eles. Se é que havia lugar para outro, nós não sabemos, mas o texto diz, não havia lugar para eles. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Nossa sociedade está tão cheia de tudo. As pessoas estão tão cheias de nada, que não há mais lugar para eles. Não há mais lugar para Ele. Não há mais lugar para Jesus. Nosso tempo, queridos, está tão escasso, porque temos que passar horas no Facebook, temos que passar horas no WhatsApp, temos que passar horas vendo vídeos no YouTube, temos que passar horas conversando com alguém, temos que passar horas trabalhando demais, temos que passar horas participando de festas, temos que passar horas conversando com tanta gente, temos que passar horas resolvendo problemas, que quando chegamos em casa, fechamos os nossos olhos, adormecemos e acordamos no outro dia com o celular na mão para ver as mensagens que chegaram enquanto a gente estava dormindo. E então olhamos para as mensagens, respondemos às mensagens, rimos das piadas, compartilhamos as mensagens eu esqueci, que deixa o pessoal para cima, de autoajuda, compartilhamos os versículos bíblicos, que a gente nem lê, mas acha bem legal, compartilhamos as mensagens que a gente acha muito massa, compartilhamos um monte de coisa, e então precisamos voltar ao trabalho. Voltamos ao trabalho e fazemos uma porção de coisa, paramos para almoçar, descansamos um pouco, e Deus, onde está? Vivemos numa sociedade onde há espaço para tudo, mas não está sobrando espaço para Deus. Celebramos um Natal que está cheio de tudo, cheio de comida, cheio de bebida, às vezes cheio de confusão também, cheio de um monte de coisa. Mas a pergunta que fica, será, queridos, que nós, por algum motivo ou por outro, estamos repetindo o mesmo erro daqueles que fecharam as portas para Jesus? Será que estamos cometendo o mesmo erro, não dando tempo àquele que é o mais importante do Natal, que é Jesus, o Salvador? Meus irmãos, não há Natal sem Jesus. Não importa o tamanho da sua festa, não importa a quantidade de pessoas, não importa como vai ser o seu Natal. Se muito abastado, com muita coisa, ou um Natal muito simples. Muito simples. Eu estava ontem rindo de algo que eu vi que eu achei muito bacana. Alguém postou no Facebook um pão francês. Ele espetou uns palitinhos e nos palitinhos colocou 2 pedaços de salsicha e cortou um pedaço de pão e depois pregou no pão francês de novo, e aquele pão francês ficou parecendo um frango. E ele disse, a minha ceia já está pronta. Eu achei muito engraçado aquilo. Então, meus irmãos, eu não sei como você está esperando que seja o seu Natal. A única coisa que eu quero lhe dizer é, não cometa o mesmo erro de fazer um Natal sem Jesus. Não cometa o mesmo erro. Não faça um Natal sem Jesus. Porque a pessoa mais importante do seu Natal é Jesus. Não importa quantas pessoas vão ter na sua casa. O mais importante do Natal é uma pessoa, Jesus. Comemorar o Natal e se esquecer de Jesus é como comemorar um aniversário sem se preocupar se o aniversariante vai estar na festa. A segunda questão que eu gostaria de trazer a você é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. Por que uma palavra de esperança? Porque eu digo a você
mesmo Jesus não tendo lugar nessa sociedade, mesmo as hospedarias fechando as portas para não receber Maria e José, digo a vocês, Jesus nasceu. Amém? Jesus nasceu. Porque o nascimento de Jesus não era uma ação humana, não era um desejo humano, mas era algo do coração de Deus. E os planos eternos de Deus se cumprem, independentemente do desejo humano, independentemente daquilo que a sociedade quer ou não quer, independentemente se a sociedade está preparada ou não, independentemente de qualquer coisa, os planos de Deus são eternos e o que Deus quer que se cumpra, vai se cumprir. Se os palácios não abriram as portas, se as hospedarias não abriram as portas, Jesus nasceu. Ainda que aquele bebê divino fosse colocado numa manjedoura, num coxo, aonde servia comida aos animais, Jesus nasceu. Ele não nasceu nos palácios, ele não nasceu nos lugares mais confortáveis. As estruturas que o acolheram não foram as melhores, as mais sofisticadas, mas Jesus nasceu. Deus não mudou o seu plano de salvação por causa da humanidade, mas Deus cumpriu o seu plano de salvação por causa daqueles que clamavam por misericórdia. O nascimento de Jesus é a esperança. O nascimento de Jesus é a manifestação da graça. O nascimento de Jesus é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus por mim e por você, que apesar das circunstâncias, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa ignorância, apesar da dureza do nosso coração, meu irmão, minha irmã, Deus não muda os seus planos. E o amor dele por mim e por você é maior do que as nossas falhas, do que os nossos pecados, do que a nossa ignorância. Deus não mudou os seus planos. Eis que o Salvador nasceu. Os pastores nos campos a guardar as suas ovelhas foram surpreendidos por uma milícia celestial, ou seja, por milhares e milhares de anjos que como estrelas brilharam nos céus para anunciar: eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Eis que vos trago notícia de grande alegria, nasceu o Salvador. Meus irmãos, que ano nós tivemos, que ano nós estamos tendo. Se eu não me engano, acho que foi a Maristela que compartilhou algo que eu achei muito interessante. Estava lá num produto de validade, dia 14 do mês 14, ou seja, estão dando mais 2 meses para 2020. Eu falei, misericórdia, mais 2 meses para 2020. Vocês já imaginaram? Hein, Diácono Luiz, mais 2 meses para 2020. Todo mundo esperando que o ano acabe, mas deram mais 2 meses, agora nós vamos ter mês 14. É claro que foi um erro, mas foi engraçado. Meus irmãos, que ano nós tivemos? Que ano? Quantas perdas, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas dores, quantas decepções. Mas pela misericórdia de Deus, o Deus a quem servimos e que não muda os seus planos de misericórdia, nos permitiu chegar até o dia de hoje. Essa noite é especial, porque estamos preparando o nosso coração para celebrarmos uma festa. E eu espero que a sua festa seja uma festa com Jesus. Nós preparamos o nosso coração para este momento tão especial, e que deve ser especial, porque é a festa da esperança, do amor e da misericórdia de Deus. Natal
é a esperança que brota no nosso coração, porque Natal nos diz que Jesus, o Salvador, nasceu. Jesus, o Salvador, nasceu. Essa é a minha esperança. Essa é a sua esperança, porque o Salvador nasceu. Ele cumpriu todos os propósitos de Deus. E no tempo apropriado, como já dissemos aqui, Jesus se revelou ao mundo. O Emanuel, o Deus encarnado. O Emanuel, o Deus todo-poderoso. O Emanuel, o Deus amoroso. O Emanuel, o Deus que está conosco em todas as circunstâncias, em cada situação, em cada momento, dia após dia, para segurar forte a nossa mão e para nos dizer: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E não se esqueça, Jesus precisa fazer parte do seu Natal. Não se esqueça, Jesus nasceu para te dar esperança. Creia, coisas maiores e melhores podemos viver. Jesus nasceu. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Quem sabe, meu irmão, você chegou hoje aqui com seu coração, não com muita esperança não, mas Jesus te dá esperança. Quem sabe, minha irmã, você chegou aqui triste, porque gostaria que alguma coisa fosse diferente daquilo que foi, mas pela graça de Deus estamos vivos, irmãos. Deus pode fazer tudo novo. Deus usa as circunstâncias mais difíceis para transformar a nossa vida. Ele pode todas as coisas. Você crê nisso? Aleluia. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador, mas Tu és o mantenedor da vida. Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, bendito e maravilhoso. Senhor, nessa noite nós oramos e clamamos a Tua presença, para que a Tua presença nos encha de paz, para que a Tua presença nos encha de alegria, para que possamos neste ano, Senhor, mesmo com tantas lembranças, ó Deus, das dificuldades pelas quais passamos e talvez ainda estejamos passando, mas a certeza de que se o Senhor é por nós, quem há de ser contra nós? Na certeza de que o Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem pode todas as coisas. Na Tua presença, Senhor, nós oramos. Na Tua presença colocamos a vida dos nossos irmãos, colocamos a vida dos enfermos, colocamos a vida daqueles que se encontram entristecidos, travando grandes lutas, ó Deus, no seu coração, na sua casa, no seu trabalho. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Vai abençoando, Pai, cada vida. Os irmãos que nos acompanham, Senhor, nos seus lares, através do seu smartphone, da sua TV. Põe a Tua mão, Senhor, vai abençoando esse lar, vai abençoando essa vida, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que Jesus encha a sua vida de graça, que Jesus te visite com misericórdia e com bondade. Meu irmão, minha irmã, que esse Pai amoroso, abençoador, abençoe você, esteja com a mão forte, te sustentando, te guardando e te livrando de todo mal. Que o Espírito Santo maravilhoso, que está conosco para nos trazer a sabedoria, dirigir as nossas escolhas, que o Espírito Santo te ajude, te conduza em cada situação e em cada decisão. Que Deus enche o teu coração de alegria e de paz, e que a misericórdia do Senhor
nunca se afaste de ti. Deus te abençoe, Deus te guarde, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam exaltados e glorificados nessa noite, hoje e para todo sempre. Amém.